Olá, é ótimo ter você aqui com a gente para esta análise visual da Open Door. Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para responder aquela pergunta essencial. Como avaliar imóveis para investir sem perder dinheiro? Para fazer isso do jeito certo, a gente precisa mudar completamente aquela mentalidade de compra dos sonhos, sabe? E passar a focar na execução de estratégias financeiras estritamente calculadas. O nosso foco aqui vai ser naqueles pilares inegociáveis: a localização, o preço do metro quadrado, o cálculo de rentabilidade, os custos reais da operação, como IPTU, condomínio e vacância e, claro, a liquidez. Então, se o seu objetivo é entender como o mercado funciona de verdade para construir patrimônio sólido e blindar o seu dinheiro contra decisões puramente impulsivas, fica de olho porque a gente vai focar 100% na matemática do negócio a partir de agora. E para começar, olha só essa frase que destrói a maior armadilha do mercado. Imóvel bonito não é investimento. Imóvel que dá retorno é. É exatamente isso. Muita gente entra no mercado achando que está fazendo o negócio dos séculos só porque comprou uma propriedade visualmente deslumbrante. Mas a verdade nua e crua é que aquela estética toda, aquele acabamento impecável, muitas vezes esconde uma cilada matemática terrível. Se o ativo não coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, se não gera um fluxo de caixa positivo ou uma valorização consistente baseada na economia real, ele é só um passivo bem caro disfarçado de investimento. Aquele mito popular de que comprar tijolo é sinônimo de lucro garantido é exatamente o que mais destrói o patrimônio de famílias há décadas. A gente precisa romper com essa visão romântica para ontem. Para dominar essa avaliação com clareza, a nossa estrutura de hoje tem 5 passos muito práticos. Primeiro, emoção não gera retorno. Segundo, o poder da localização. Terceiro, calculando o rendimento real. Quarto, custos ocultos e liquidez. E para finalizar, quinto, o checklist do investidor. Vamos direto para o passo 1. A emoção não gera retorno. Essa é, de longe, a regra de ouro da nossa análise. Sabe qual é a grande diferença entre o sucesso e o fracasso no mercado imobiliário? É o que se passa na cabeça de quem assina o cheque. É um contraste brutal entre o comprador emocional e o investidor racional. Imagina uma visita a um apartamento de alto padrão recém-reformado. Quem age pela emoção já entra se apaixonando pelos armários de madeira maciça, pelo brilho do piso, por aquela varanda maravilhosa de fim de tarde. É uma compra quase sempre por impulso biológico de conforto. E sabe o que essa pessoa esquece completamente? O custo enorme de manutenção daquele espaço. Agora, o investidor racional? Nossa, esse ignora por completo a cor da parede ou a vista da varanda. O foco dessa mente é absoluto nos números de rentabilidade e no preço do metro quadrado. O estrategista não quer saber se a sala é gostosa para um jantar de domingo, mas sim se o ativo tem a capacidade intrínseca de gerar rendimento real. Resumindo, quem foca na emoção compra uma despesa, mas quem foca no retorno financeiro constrói uma verdadeira máquina de geração de patrimônio de longo prazo. Seguindo em frente, vamos para o passo 2, o poder da localização. É aqui que a demanda se concentra de fato. Olha, a base estrutural de um bom negócio, aquilo que realmente protege o seu capital alocado contra crises, é a localização. E quando a gente fala de investimento de peso, boa localização não significa de jeito nenhum uma ruazinha arborizada e silenciosa que agrada aos olhos. Nada disso. Tem a ver, na real, com polos de alta demanda e circulação. Estamos falando de 4 motores incansáveis, uma infraestrutura de transporte super acessível, um comércio local vibrante, proximidade estratégica com centros empresariais geradores de empregos e grandes polos universitários. Um imóvel cercado por esses 4 fatores funciona como um ímã. Ele atrai locatários de forma contínua, reduzindo absurdamente o risco de a propriedade ficar vazia. Esse fluxo constante de pessoas que precisam, por necessidade de rotina mesmo, morar perto de onde trabalham ou estudam, é o que garante a segurança do fluxo de caixa e torna o investimento indiscutível. E agora chegamos no passo 3, calculando o rendimento real. Agora é a hora da matemática pura. Essa é a métrica implacável que separa de vez quem está começando dos grandes profissionais do mercado. Porque a matemática financeira a gente simplesmente não aceita achismos. A regra de ouro universal aqui é pegar o aluguel mensal projetado da região e dividir pelo valor total de aquisição do imóvel, incluindo todas aquelas taxas de transferência. O resultado final dessa conta é uma porcentagem pura que mede, sem filtros, a performance financeira real do ativo. E você precisa de forma imperativa comparar esse rendimento projetado com outras opções de investimentos disponíveis na economia. Se o número final do aluguel te render menos que a taxa básica de juros ou do que um investimento em renda fixa conservador, a matemática está berrando um alerta vermelho. O negócio não vale a pena para quem busca multiplicar dinheiro. Investir de forma calculada significa achar oportunidades esquecidas que estejam abaixo da média do mercado, saber negociar o preço até o limite e garantir no papel que a rentabilidade futura compense deixar esse dinheiro travado. E isso nos leva direto ao passo 4, custos ocultos e liquidez.
porque acredite, o lucro real nunca é igual ao aluguel bruto. Sabe aquele valor de aluguel bonitão e atrativo que cai na conta no começo do mês? Pois é, ele pode ser uma ilusão gigantesca se você não colocar os custos reais da operação na ponta do lápis. O valor bruto da locação é, na verdade, agressivamente devorado todos os meses. Dá uma olhada nessa divisão. Primeiro tem o condomínio, que muitas vezes é o grande vilão que afasta bons inquilinos. Depois vem a mordida pesada e anual do IPTU, que não perdoa ninguém. Na sequência, você tem que guardar dinheiro para manutenção. Afinal, imóvel dá problema. Cano fura, a estrutura degrada e, de forma ainda mais crítica no seu cálculo, a taxa de vacância. Aqueles temidos meses em que o imóvel não gera um único centavo, mas as despesas fixas continuam chegando de forma implacável. Somente após subtrair friamente cada um desses ralos de dinheiro é que a verdade aparece, o seu lucro líquido real. Ignorar isso na sua planilha é assinar um atestado de prejuízo garantido no fechamento do ano. Além daquela renda mensal do aluguel, as amplas forças do mercado local determinam o sucesso ou fracasso do seu imóvel no longo prazo. O seu patrimônio ganha muito impulso com fatores de valorização promissora. Fatores como o crescimento econômico da macro-região, a chegada de novos shoppings, empresas e, claro, melhorias de infraestrutura pública, como novas estações de metrô. Tudo isso empurra o valor do seu metro quadrado para o alto. Mas o mercado não é feito só de rosas, tá? Do outro lado da balança, as ameaças silenciosas corroem a sua margem de lucro. Pensa no pesadelo de inquilinos inadimplentes que travam o seu dinheiro e geram processos super lentos. Ou imóvel parado perdendo valor enquanto as contas chegam, ou até uma desvalorização em massa de um bairro mal gerido. A verdadeira gestão prova que construir riqueza física exige uma vigilância analítica implacável, e não só aquela atitude de comprar uma casa e esquecer ela lá, fechada. E falando em riscos, tem um choque de realidade essencial que quase todo mundo esquece no calor da emoção. Imóveis padrão vendem bem mais rápido. Isso é sobre liquidez. De forma bem pragmática, liquidez é a velocidade com a qual você consegue transformar aquele tijolo e cimento de volta em dinheiro vivo na sua conta. Imóveis muito excêntricos, customizados ao gosto do dono ou focados em nichos minúsculos de alto luxo, costumam figurar nas vitrines por longos anos, esperando um comprador com o mesmo gosto peculiar. Para quem pensa como estrategista para mitigar riscos e proteger sua porta de saída, caso precise do dinheiro para alguma urgência, focar em propriedades padronizadas, com metragens altamente comerciais e apelo massivo, vai sempre te oferecer uma rota muito mais segura. O fato é direto e simples. O imóvel perfeito não é só aquele que se compra barato, mas sim aquele que encontra um comprador fácil no exato momento que você decide que é hora de sair da operação. E isso nos traz esta verdade que dói, mas consolida tudo. Imóvel caro pode ser prejuízo. Imóvel bem comprado vira lucro. É um fato inescapável para quem quer de fato enriquecer. Aceitar pagar um valor acima da média cobrada pelo mercado local, dominado por um apego emocional a um detalhe da casa ou pressionado pelo corretor, é um erro fatal que destrói suas margens de lucro dos próximos 20 anos. Pessoal, o lucro não é criado no instante em que você vende a casa no futuro. A verdadeira riqueza se cristaliza de maneira imutável no exato segundo da aquisição. Fechar friamente um valor que está abaixo da média da rua, barganhando sem piedade, é o movimento estratégico inicial que vai blindar o seu sucesso financeiro duradouro desde o primeiro dia. Para amarrar tudo isso, chegamos à quinta e última sessão, o checklist do investidor, o resumo absoluto do plano de execução. Para construir um patrimônio verdadeiramente blindado contra as incertezas, você precisa ticar cada um desses pilares de forma sistemática. Fazer o dever de casa exige buscar sem concessões uma localização estratégica com demanda contínua, garantir um preço justo ou abaixo da média com muita negociação, comprovar de forma estritamente matemática o cálculo de rentabilidade antes de assinar qualquer papel, projetar os piores cenários de custos reais, como IPTU, condomínio e vacância, sondar o verdadeiro potencial de valorização atrelado a obras da região e, por fim, assegurar a liquidez realista para o futuro. Quando essa matemática minuciosa finalmente se alinha de forma perfeita na sua planilha, a emoção instintiva sai de cena, a ilusão acaba e o risco da operação desaba. A partir desse planejamento milimétrico, o imóvel passa a atuar de forma incansável, unicamente a favor de multiplicar o seu dinheiro. E eu deixo esta provocação final para a gente refletir. Uma compra de imóvel feita hoje, sobre os atuais padrões da economia, passaria com louvor pelo crivo rigoroso dessa matemática profissional. Antes de se decidir por alocar quantias gigantescas de capital, a profundidade da análise estratégica deve sempre e incondicionalmente silenciar qualquer impulso emocional ou deslumbramento com a estética do imóvel. A clareza nas planilhas representa a única chave confiável para a verdadeira riqueza sustentável hoje em dia.
Bom, se esta quebra analítica ajudou a iluminar o entendimento sobre como o mercado imobiliário realmente opera por trás das fachadas bonitas, aproveita para curtir este conteúdo, compartilhar esse conhecimento vital com quem ainda está prestes a tomar uma decisão por impulso e acompanhe as próximas análises aprofundadas da Open Door. O estudo sobre finanças a longo prazo não para nunca. Um grande abraço e até a próxima análise.